hoje é comum de todos nós. Na verdade, não tem nenhum assunto que não falamos que não seja comum de todos nós. Antes de nós lermos, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Provérbios, no capítulo 16. Provérbios 16. Deixa aberto aí, daqui a pouco a gente vai para essa passagem, a gente vai ler. O diabo, ele sabe até onde o nosso elástico estica. Eu vou repetir porque vocês não prestaram atenção. O diabo sabe até onde o nosso elástico estica. Ele sabe o ponto onde nós arrebentamos, porque ele nos estudou desde o dia do nascimento. E ele continua nos observando. Enquanto estivermos aqui, estaremos, na mira do diabo. Porém, mais importante do que a mira do diabo, a Bíblia diz que são os olhos do Senhor que percorrem sobre toda a terra e sobre o seu povo. Só que, por nos estudar tanto, desde o nosso nascimento, o diabo sabe qual é o nosso limite. Ele conhece os limites da nossa carne, os limites da nossa alma. Ele sabe a hora que o negócio está para arrebentar. E ele usa de muitas artimanhas para poder nos esticar até que chegue esse momento onde nós cedemos às pressões que ele traz sobre nós. Creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E a única maneira de nós não arrebentarmos com as pressões do diabo é se nós nos tornarmos pessoas moldáveis ao Senhor. O que eu quero dizer ser moldável ao Senhor? Eu quero dizer que você precisa permitir com que o Senhor estique você, prepare você para que você seja esticado o tanto que for necessário, mas não arrebente. Porque, meu irmão, o diabo ele vai pressionar você de tantas formas, de tantas maneiras, de todos os lados, até que você ceda. E quando você cede, quando você arrebenta, o prejuízo não é só seu muitas vezes. Muitas vezes, quando você arrebenta, não é só você que sofre o dano, outras pessoas também sofrem o dano. Você já teve a experiência de muitas vezes ceder a pressões do diabo e não apenas ferir a si mesmo, mas ferir outras pessoas. É assim ou não é? Não é? Só que nós precisamos ser pessoas moldáveis nas mãos do Senhor. Porque quando Deus está trabalhando em você, Ele está preparando você para que você possa ser esticado sem um limite. Deus está preparando você para que você seja esticado sem um limite. É a mesma coisa, você está sendo preparado, para você entender o que eu quero dizer, eu vou te dar esse exemplo. Deus está preparando você no mesmo nível aonde Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Se você for jogado numa fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, Deus não quer com que você queime. Da mesma forma, Deus está preparando você para ser esticado de uma maneira em que nada vai afetar você. Assim como o fogo não afetou Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus está querendo esticar você de uma maneira onde você não arrebenta de forma alguma. Amém? O problema é que quando nós somos duros de coração, não precisa de muita coisa para que nós arrebentemos. Quando você não é alguém moldável ao Senhor, o diabo não precisa de muito para arrebentar você. Ele estica você um pouquinho e pá, você arrebenta. A dureza de coração, o que é essa dureza de coração? É não permitir-se ser trabalhado, nos termos aqui que eu estou usando, esticado pelo Espírito Santo.
E se você é duro, o diabo não precisa de muito para parar você. Fácil ele te estica e ele te quebra. Amém? E o problema dessa dureza de coração é que nós nos tornamos resistentes a Deus e fracos nas mãos do diabo. Toda pessoa dura de coração, ou seja, que não se permite ser moldada, ela é resistente a Deus e fraca nas mãos do diabo. Uma pessoa que não se deixa ser trabalhada, ela está resistindo a Deus. E repara, ela é sempre uma massa de manobra nas mãos do diabo. Sempre. Amém? Se você não for alguém maleável, você sempre será alguém quebrável. Se você não for maleável, você sempre será alguém quebrável. Se for para ser quebrável em algum momento, você precisa ser quebrável nas mãos do Senhor e não nas mãos do diabo. Amém? Você não precisa ser resistente, você só precisa ser moldável. Quer ser resistente com alguma coisa? Não seja para Deus. Para Deus seja moldável. Se é para ser resistente, seja resistente contra o diabo. Mas a gente, por causa de uma dureza que reina no nosso coração, a gente transfere essa resistência para Deus. Aí quando é para a gente ser um leão contra o diabo, a gente é um gatinho. Para Deus a gente quer rugir, mas para o diabo a gente quer miar. Tem que ser o contrário. A gente mia para Deus e para o diabo é que a gente ruge. Amém, gente? Qual parte em nós é que se arrebenta facilmente? Qual parte em você que o diabo consegue esticar a um ponto onde você consegue ceder? É a sua alma. Amém? Amém, gente? E o que Deus quer fazer conosco? Restaurar em nós emoções fundamentadas num fruto do Espírito, chamado longanimidade. Longanimidade também é traduzido como paciência. Amém? Nós precisamos de paciência. Lembra, acho que a maioria aqui já chegou a ver aquele videozinho, né? Aquele áudio, né? Daquela mulher falando sobre o fruto do Espírito, a paciência. Não é daquela paciência. Não é daquela paciência. Nunca ouviu, não? Depois fala, o Pedro manda para vocês aí. O Pedro ama esse áudio. Depois vocês pesquisam aí. O Pedro manda para vocês. Mas Deus quer restaurar em nós, gente, olha aqui para mim. Porque a nossa alma que é facilmente arrebentada. O diabo está tentando esticar suas emoções. E ele sabe até onde ele consegue esticar as suas emoções. Há um ponto onde elas se arrebentam. E Deus quer restaurar em você, fundamentar em você, né, o fruto do Espírito chamado paciência. Na sua alma. O fruto do Espírito é depositado no seu espírito. Mas esse fruto precisa esticar as raízes dele para a sua alma. Porque quando na alma você tem longanimidade, o diabo não arrebenta você, mas nas suas emoções. Amém? Agora eu pedi para você abrir em Provérbios 16, né? Lá no verso 32. Talvez a sua versão vai estar um pouquinho diferente da minha. Eu vou ler na versão King James. Na versão King James diz assim: muito melhor, veja que não é pouco, é muito melhor. Muito melhor é o homem paciente, algumas versões diz longânimo. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Eu vou ler aqui a versão da Bíblia Católica. Diz assim: paciência vale mais que valentia, e dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade. É brabo, né? Do que adianta você conquistar uma cidade inteira e perder para si mesmo? Quando o diabo consegue arrebentar você, nas suas emoções, na sua alma, esticar você a um ponto onde você cede,
Não adianta nada você ser conhecido como um guerreiro se você morre pela própria espada. Do que adianta você ser conhecido como um guerreiro se no final você morre pela própria espada? Essa parte aqui também é boa? Pode ler. É melhor ser paciente que valentão. É melhor saber se controlar que conquistar uma cidade. Essa aí é a nova tradução linguagem de hoje ou é a viva? É a da... Tô passando o quê? É a mensagem. Mensagem, legal. Valentão. Ele conseguiu saber. Graças. É top. Você quer? Pega essa Bíblia, gente. É. Mas vocês acham? Agora olha aqui para mim. Eu mando aí pra você, vai. Aqui, ó. Lembra de Saul? Lembra do rei Saul? Vou dar um exemplo para vocês. O rei Saul, a Bíblia diz que ele era um guerreiro habilidoso. Era um guerreiro habilidoso. Só que Saul morreu pela própria espada. A gente cai nesse versículo aqui de Provérbios 16. O que adianta você ser um guerreiro? Você ser valente? Por isso que ele diz, muito melhor a paciência. Porque a paciência não vai te levar a morrer pela sua própria espada. Um guerreiro pode morrer por sua própria espada. E aqui Saul era um guerreiro habilidoso, a Bíblia diz. Mas o final da vida de Saul foi lançando-se sobre a sua própria espada. Sabe por quê? Porque Saul era um cara impaciente. E aqui eu falei de qual fruto do Espírito? Paciência. E Saul era um cara impaciente. Se você ler a história de Saul, certa vez, um dos motivos de Saul ter sido reprovado era a sua impaciência. Certa vez o profeta Samuel disse assim para ele, Saul estava guerreando contra os filisteus, e o profeta Samuel disse assim para ele, olha, você vai fazer o seguinte, ô Saul, você vai esperar 7 dias, até que eu chegue e te dê as diretrizes de Deus para que você faça alguma coisa. Só que a Bíblia diz que o exército dos filisteus era tão grande e apertava contra o povo de Israel, que o povo de Israel começou a deixar Saul, porque os filisteus estavam dando contra eles de uma maneira impetuosa. E o povo começou a ficar com medo do exército dos filisteus e começou a abandonar Saul. E a Bíblia diz que no 7º dia, e olha, a palavra do profeta Samuel foi, espere 7 dias, e no 7º dia eu vou chegar, vou te encontrar e vou te passar tudo que você tem que fazer. E veja, no 7º dia, no último dia, Saul viu que Samuel não chegava, e uma impaciência começou a tomar conta de Saul, porque o povo começou a abandonar Saul. Saul falou assim, bom, o povo está todo mundo me abandonando, eu vou precisar fazer alguma coisa, eu vou ter que resolver isso aqui. O exército dos filisteus estão vindo contra mim, Samuel não aparece, eu vou ter que fazer algo. E Saul vai fazer exatamente o que Deus reprovava, que Deus não havia chamado ele para fazer. Aí Saul vai oferecer holocaustos ao Senhor. Saul se coloca numa posição na qual não lhe cabia, que era oferecer sacrifícios. Aquela posição era uma posição para que o profeta, desempenhasse naquele momento. E o texto diz que assim que Saul acabou de oferecer o holocausto, o sacrifício, Samuel apareceu. Olha que miséria. Ele terminou de oferecer o holocausto, Samuel aparece. E Samuel já aparece com uma palavra de decreto para Saul. Porque o texto diz que quando Saul avista Samuel, Saul sai em direção a Samuel. Samuel já fala logo para ele, Saul, o que você fez, cara? Aí Saul vai arrumar um monte de desculpa para sua impaciência. Ah, eu vi que você não demorava, você passou do tempo que você havia dito para que eu pudesse esperar. Samuel não havia passado do tempo. Samuel falou, espere 7 dias. E no 7º dia Samuel chegou. Mas a impaciência na alma de Saul era tão grande que fez ele errar. Saul arrebentou. E o prejuízo para Saul foi grande. Amém? O que eu quero dizer com isso? Que sem o desenvolvimento do fruto do Espírito chamado paciência em nós vamos cometer os erros que Saul cometeu. Nós vamos fazer besteira.
Você já falou muitas coisas que não deveria e já fez muitas coisas que não deveria por falta de paciência, por falta do fruto do Espírito na sua vida. Sim ou não? Sim. Então nós precisamos ser esticáveis. Amém? Amém. Esticáveis. Eu não estou falando infalíveis. Eu estou falando que você precisa ser esticável, ou seja, você precisa ser uma pessoa de um ânimo longo. Longo ânimo, longanimidade. Não estou falando que você não vai errar. Eu não estou falando que você não deva, que você tem que ser infalível. Você vai falhar. Mas a operação do fruto do Espírito Santo precisa ser visto na sua vida e precisa ser desenvolvido em você. Amém? Ou você quer viver se arrebentando? Porque a nossa alma vive nos arrebentando, é ou não é? É ou não é, gente? Ontem, eu estava tomando banho, do nada assim, uma frase saltou dentro de mim. E olha a frase que o Espírito Santo saltou dentro de mim. Uma das consequências do nosso descontrole é o prejuízo. Toda vez que você perde o controle, você se prejudica. E você prejudica outras pessoas. Uma das consequências do nosso descontrole é o prejuízo. Amém? Quando perdemos para nós mesmos, acabamos sofrendo alguns danos e cometendo outros por falta de controle. O texto que nós lemos aqui em Provérbios 16 fala exatamente sobre isso. Uma pessoa paciente controla a si mesmo, é o que diz Provérbios 16. Amém? Pastor, você está falando de controle, você está falando então de um outro fruto do Espírito, chamado domínio próprio também. Domínio próprio é o irmão mais novo da longanimidade. A pessoa que tem paciência domina a si próprio. Assim, a pessoa que não é paciente também não se domina. Se você tem paciência, se esse fruto está sendo desenvolvido em você, você vai ter domínio próprio. Amém? Porque, amados, os dias estão passando e a questão é, nós estamos crescendo por dentro com o passar dos dias. Esse fruto do Espírito está sendo desenvolvido dentro de nós. Seja bem-vinda, Adriana. Ou nós estamos arrebentando com o dia a dia. As pressões do dia a dia estão nos arrebentando. As pessoas estão conseguindo tirar a nossa paciência. Eu acho engraçado hoje lá em casa, né? O Pedro até usou o exemplo, né? O Pedro é cheio de graça, ele gosta desses exemplos. Mas é verdade. Tem pessoas que ao conviver, quando você convive perto delas, elas desenvolvem isso em você, esse fruto em você, a paciência. Interessante, amados, que eu não sei se vocês já prestaram atenção, a Bíblia não fala os frutos do Espírito, ela fala o fruto. Veja que não são os frutos. O Espírito Santo não tem muitos alvos, ele tem um só. Um só. E dentro desse fruto, tem, eu vou chamar de várias virtudes. Amém? Várias substâncias. Quando você come um fruto, dentro daquele fruto tem várias vitaminas. Não é assim? O fruto do Espírito é a mesma coisa, ele produz um único fruto. E dentro do fruto do Espírito tem várias virtudes, várias vitaminas. E uma delas é a paciência. Os dias estão passando. A questão é, com o passar dos dias, você está crescendo por dentro, esse fruto está crescendo dentro de você. Você está sendo desenvolvido nessas coisas. Ou as pessoas continuam tirando de você a sua paciência. Porque paciência também é a ciência da paz. É interessante, né? Longanimidade, a palavra longanimidade também é traduzida como paciência. E paciência é a ciência da paz. Se as pessoas se os dias estão passando e você está se tornando mais irritadiço com o passar dos tempos, é porque o fruto do Espírito não está sendo desenvolvido dentro de você.
Os dias têm que se passar e você tem que se tornar mais manso, mais calmo, mais cheio de paz, mais longânimo, mais esticável. Não, mas isso não serve para uma pessoa que não serve para todo mundo. Amém? A operação do Espírito está sendo desenvolvida dentro de nós em forma de fruto. Hoje, você é mais paciente do que foi ontem? O que te irritou ontem deve te irritar menos hoje. Eu não estou falando que isso tem que desaparecer de ontem para hoje. Deveria, mas a gente sabe que não é assim que acontece, não é? Mas pelo menos o que te irritava muito ontem tem que te irritar menos hoje. Amém? Hã? É. Agora veja, parece que a gente faz o caminho contrário, né? Os dias passam e a frase que muitas vezes sai da nossa boca, qual que é? Não tenho mais paciência, não suporto mais isso, não aguento mais isso. Não é isso? É, gente, uma vez o John Lennon matou nós de rir. O Tiago, o irmão dele, tirava ele do sério. E um dia, para não bater no irmão dele, ele falou assim: vai, você mexe comigo, eu tenho paciência, mas não é muita não. Eu não entendi, não, eu tenho paciência, mas não é muita não. Sabe, os dias passam e parece que ao invés de nós desenvolvermos isso, a gente fala o quê? Eu não aguento mais isso, eu não tenho mais paciência com isso. Sabe, está errado. A nossa paciência precisa aumentar com o passar dos dias, amém? Porque senão, meu irmão, o Espírito Santo vai parar você sempre. Vai parar você com pessoas, vai parar você com situações, vai parar você com coisas. Tem pessoas que se irritam com coisas, não é nem com pessoas. Meu irmão, se você se irrita com coisas, se você se irrita com coisas, imagina com pessoas então. Celular não foi só eu, não. Sim. Eu posso jogar agora o peito. Então o Espírito quer moldar você por dentro ao ponto onde nada nem ninguém te faz arrebentar. Sabe, nenhuma situação vai arrebentar você. Aí você vai falar assim: pastor, para mim isso é mais fácil falar do que viver. Não, irmão, é mais fácil dar desculpa do que deixar o Espírito Santo esticar você por dentro. Você fala assim: ah, pastor, isso é fácil demais esse discurso. Não, mais fácil é o discurso de você arrumar desculpa do que não deixar o Espírito Santo moldar você no seu interior, esticar aí você por dentro, aonde as pessoas não afetam mais você, onde as pessoas não tiram seu ânimo, aonde as pessoas não influenciam você no seu caminhar, não querem te fazer desistir da sua jornada. Amém, gente? O fruto do Espírito não é gerado através do esforço do Espírito. O fruto do Espírito é gerado através do seu envolvimento com Ele. Sabe, o Espírito Santo não está fazendo força para gerar o fruto dele em você. Então você não tem que fazer força para suportar ninguém. O Espírito Santo está lá assim: ai, miséria, ai, fruto, desenvolve na vida desse miserável. Não. Hã? O Espírito Santo não está fazendo força com você, amém? Ele está tentando se envolver com você para que esse fruto se desenvolva na sua vida. Então seja alguém paciente, porque a sua paciência vai fazer com que você conquiste a si mesmo. Tem. Graças a Deus, né? Tá vendo? Já perdeu a paciência só de olhar para ela. Já se arrebentou só de olhar para ela.
Se ela virar pra mim e cantar, te morro. Oi, eu tinha feito nada. Pedro. Mas só. Amém, gente? Diga assim comigo: paciência. O fruto daqueles que vencem a si mesmo. Provérbios 16. Melhor é a paciência do que um guerreiro que conquista uma cidade inteira. Sabe? Para mim não tem vantagem nenhuma sair fazendo um monte de coisa e morrer com a minha própria alma. Deixar a minha própria alma me sepultar. Deixar a minha própria alma determinar o meu fim. Que virtude há nisso? Certa vez Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O homem perde a sua própria alma de que forma? Quando a sua própria alma não foi conquistada pelo Espírito. Então não adianta nada, sabe? As pessoas olharem para você e ver você vestido de uma espiritualidade ou de qualquer outra coisa, e no final das contas você não consegue superar a menor das suas emoções, a vencer, sabe, o menor das suas indignações. Chega de ser alguém estourável nas mãos do diabo. Se for para ser esticável, meu irmão, deixa o diabo pegar você, esticar você até na outra esquina, esticar você até na outra cidade, deixa ele esticar você o tanto que ele quiser. O importante não é você ser esticado pelo diabo, o importante é você não ser quebrado por ele. Amém, gente? Vocês entenderam essa palavra? Como é que o Espírito Santo vai desenvolver esse fruto, longanimidade, paciência na sua vida? Através do seu envolvimento com ele. Se você está se envolvendo com ele, você está mudando. As pessoas não estão mais moldando quem você tem que ser, ditando a sua vida. Ah, hoje eu estou bem porque me deram bom dia, hoje eu estou mal porque me deram uma patada. Ei, você não depende disso não. Se você tem o fruto do Espírito, isso é suficiente para você estar bem todos os dias, consigo mesmo, amém? E com os outros. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar